Agora sim, chegou a hora de falar sobre os três primeiros episódios de Coração de Ferro. Tem o passado da Hilary, poderes sobrenaturais surgindo, o Mephisto claramente se aproximando, e o conflito entre ela e o Parker ficando cada vez mais inevitável. Hoje eu vou te contar os detalhes de tudo o que aconteceu na história até agora e o que a gente pode esperar para o futuro da série. Então se prepara, fica aqui comigo que hoje a análise é caprichada e cheia de spoilers. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E galera, eu já fiz dois vídeos de Coração de Ferro, sim, a série tá rendendo aqui no canal. Primeiro eu fiz um vídeo sobre tudo que você precisa saber antes de assistir a série, onde eu conto a origem da Riri nos quadrinhos, o que é a premissa da série. Então, corre lá, se você ainda não assistiu a série, se você quer entender melhor sobre o que trata, assiste esse vídeo. E depois eu fiz um vídeo também sobre os três primeiros episódios, esse vídeo saiu há poucos dias aqui no canal, falando os pontos positivos, pontos negativos, sem nenhum spoiler, mas dando uma dica se vale ou não a pena assistir essa série. Então, se você ainda está na dúvida, não assistiu a série, quer saber sobre o que ela se trata, entender um pouco mais da personagem, assiste dois vídeos, vou deixar aqui no card. Espero ter apontado para o lado certo dessa vez, porque eu ando apontando para o lado errado. Então, espero ter apontado para o lado certo, porque o vídeo confunde tudo a gente. E assiste esses dois vídeos também, e vamos lá. Porque hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer um assunto diferente. Hoje eu vou trazer uma análise extremamente detalhada sobre absolutamente tudo que aconteceu nos três primeiros episódios, cada detalhe para você, referências aos quadrinhos, o futuro, falar sobre o Mephisto, que deve aparecer na série em breve. Então, bora lá que eu vou contar tudo o que aconteceu. Mas antes de mais nada, peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui a gente fala de tudo do mundo nerd. Então, tem muito filme bom saindo agora em julho. Então eu vou trazer análise de todos os filmes, séries que saírem também. Então se inscreva e ative as notificações para você não perder nada. A série começa com um flashback mostrando a Riri e a Natalie, sua melhor amiga, juntas antes de uma tragédia que mudaria a vida da Riri para sempre. Só depois disso, a gente vai para o presente, com a Riri em Chicago, após os eventos de Wakanda para sempre. A Riri é mostrada como uma inventora brilhante, com o sonho de superar nomes como Steve Jobs, Bill Gates e até o Tony Stark. Mas a vida dela está longe de ser perfeita. Ela acabou de ser expulsa do MIT por vender trabalhos escolares, tentando juntar dinheiro para aprimorar sua armadura. Antes de ser oficialmente retirada do campus, a Riri invade a sala onde guarda o traje, veste a armadura e foge voando do MIT. Só que a armadura não aguenta a viagem inteira e quebra assim que ela chega em Chicago, deixando ela sem condições de usar o traje até conseguir consertar. Logo depois, a gente conhece o Parker Robbins, o Capuz e sua equipe. Sanguessuga, hacker de Madripoor, os irmãos Ross e Jerry Sangue, ex-atletas banidos por comportamento violento, a palhaça, especialista em pirotecnia, o primo John, motorista de fuga e expert em facas, e Stuart, o engenheiro da equipe. Durante um golpe, o Stuart comete um erro, e aí o Parker e o John decidem que precisam de um novo engenheiro, e eles vão atrás da Riri. Ela reluta, mas como precisa do dinheiro para consertar o traje, ela aceita entrar na equipe, porém Parker prepara um teste para ela. Ela passa no teste, ganha um adiantamento e com esse dinheiro, finalmente começa os reparos no seu traje. Depois disso, durante o desenvolvimento de uma nova IA para o seu traje, usando o escaneamento cerebral, a Riri acaba gerando, sem querer, uma cópia digital da Natalie. Ela não planejava isso, mas agora tem a versão digital da amiga dentro da armadura. No episódio 2, a Riri fica cada vez mais abalada com a IA da Natalie, que tem a mesma aparência da amiga na noite em que morreu. E pior, memórias que só a Riri deveria ter, já que o sistema foi criado com base nas ondas cerebrais dela. Nesse episódio, a gente finalmente entende o que aconteceu naquela noite traumática. Gary, o padrasto da Riri, e a própria Natalie morreram em um tiroteio. E a Riri estava lá, viu tudo e foi a única sobrevivente. Enquanto tenta lidar com isso, a Riri precisa de peças para terminar o conserto da armadura. Com a ajuda da Natalie, ela começa a investigar o mercado negro da tecnologia de Chicago. As duas descobrem o nome de Joe McGill. A Riri vai até a casa dele e leva sua armadura quebrada. O Joe tenta despistar, mas a Riri pressiona ele e ele acaba levando ela até um depósito secreto, cheio de peças de tecnologia legal. É lá que a Riri finalmente consegue consertar sua armadura. Com o traje pronto, ela volta para o acordo com Parker e participa do assalto à empresa Tunnel, a primeira missão que ele tinha prometido. O golpe dá certo, mas não sem complicações. Durante a fuga, a Riri é confrontada por um policial armado. E aí a Natalie tem algo parecido com um ataque de pânico, travando e não respondendo aos comandos da Riri para fugir. Quem salva a situação é o próprio Capuz, que impede a Riri de ser presa ou algo pior. Depois, a Riri começa a sondar os outros sobre os poderes de Parker,
A palhaça comenta que já viu Parker sem camisa e que ele tinha escamas, o que só aumenta a curiosidade da Harry. Só que logo o John chega, num tom bem intimidador, e manda a Harry fazer menos perguntas. A relação entre a Harry e a Natalie também melhora no final do episódio. As duas começam a se entender melhor e até a mãe da Harry conhece a Natalie digital e adora ela. Inclusive pergunta se a Harry não poderia fazer um Gary digital, mas a Harry recusa na hora. Enquanto isso, o Parker continua ouvindo as vozes demoníacas, que vão ficando cada vez mais presentes. O terceiro episódio começa com a gangue comemorando o dinheiro do último golpe. Cada um fala o que vai fazer com sua própria parte. Enquanto o Parker e o John estão fora, a palhaça veste o capuz do Parker. Sente que ele é extremamente quente, com uma textura esquisita, o que deixa a Harry ainda mais curiosa. Logo, John chega, flagra a cena e bate a cabeça da palhaça na mesa, recuperando o capuz. Quase rola uma briga feia, mas o Parker chega e acalma todo mundo. Logo depois, eles começam a planejar o próximo golpe. Dessa vez será contra a empresa Heirloom, liderada por Hunter Mason. Enquanto os planos avançam, o Joe aparece na casa da Harry e ameaça contar tudo para a mãe dela, caso ela não o ajude nos projetos dele. A Harry e a Natalie continuam se aproximando, com a EA ficando cada vez mais estável. Só que a situação se complica quando a polícia aparece na casa da Harry. Stuart, o antigo engenheiro da equipe, foi assassinado. E a última ligação que ele recebeu foi da Harry. Antes da missão, o John tenta convencer o Parker a desistir do golpe, dizendo que é perigoso demais e que o Parker está colocando a equipe em risco por motivos pessoais. Mas o Parker, com raiva e vontade de vingança, decide seguir assim mesmo. A Harry aceita a ameaça do Joe e vai encontrá-lo em sua casa. E é nesse momento que finalmente é revelado a verdadeira identidade do Joe, que na verdade é Ezekiel Stein, filho de Obadiah Stein, o Monge de Ferro e vilão do primeiro filme do Homem de Ferro. A Hero insiste muito para que Zeke dê a ela uma biomalha de camuflagem avançada. Zeke nega porque ele poderia ser preso caso ela fosse encontrada. Mesmo acabando cedendo, deixa bem claro que o material é rastreável, mas Harry promete que vai ser discreta e que nada vai dar errado. No assalto, a Harry leva um laser camuflado, embutido na biomalha, com o objetivo de cortar uma amostra do capuz do Parker para analisar depois. Só que durante o uso do laser, o sistema de segurança da Heron detecta um material estranho, os alarmes disparam e o plano inteiro vai por água abaixo. Na fuga, o capuz mostra que os poderes dele estão saindo de controle. Além do controle de balas, ele demonstra uma força sobre-humana e seus olhos ficam pretos. Ao mesmo tempo, a Harry e o John têm um confronto direto. Ele percebe o que ela estava tentando fazer, fica furioso e no meio da confusão, o John acaba ficando para trás e morre, sem chance de ser resgatado. E para piorar, a Harry, sem perceber, deixa a biomalha do Zeke na cena do crime. O episódio termina com o Parker tendo uma nova visão demoníaca, onde ele vê a sombra da armadura da Harry na cena da morte do John. Agora, o Capuz sabe que a Harry teve participação na morte do primo, e os poderes sobrenaturais dele só continuam crescendo, junto com as vozes demoníacas. Então agora que a gente já falou sobre tudo que passou, vamos olhar pra frente e o que eu espero que aconteça nos próximos episódios da série. E a grande dúvida que fica é como a Marvel vai fazer a representação do Mephisto na série. Primeiro, se ele realmente vai aparecer fisicamente, se vai ter uma visão do Mephisto de fato, ou se vai continuar sendo apenas as vozes e alucinações do Parker. Eu acho que pode ser uma salvação para a série, apresentar o Mephisto, ele ter um papel importante, assim, mas talvez pode ser um tiro no pé. Então, ao mesmo tempo que é algo que pode salvar a série, mas pode, para o contexto geral do CM, ter um personagem tão relevante numa série aparentemente irrelevante, pode fazer mal para o CM. Então, vamos ver. Temos que aguardar os próximos episódios para entender. E outra coisa que a gente vai ver nesses próximos episódios é o embate entre o Capuz e a Harry Williams. Então, no final do terceiro episódio, como eu falei, a gente viu o Mephisto, provavelmente, né? E mostrando que a Harry é a culpada da morte do John. Então, a gente pode esperar ver o Capuz com muito ódio e muita raiva buscando vingança contra a Harry. Então agora é esperar o que a série vai trazer. Eu acho que não tem muita coisa além dessa trama principal para acontecer. Os personagens secundários são muito superficiais, quase nenhum foi realmente muito bem desenvolvido, né? Então a gente nem tem muitas tramas paralelas que sejam relevantes, né? Então agora é realmente esperar como a Marvel vai trazer esse embate entre a Hero e o Capuz e se o Mephisto vai dar as caras ou não. E só para reforçar, caso você não tenha assistido o vídeo, que eu conto a minha opinião e faço uma análise da série sem spoilers, rapidamente, o que eu tô achando da série é que é uma série que tem uma premissa bem forçada, né? Toda essa questão da Harry estar quebrada, dela ser um gênio, mas precisar de atitudes
ilegais para conseguir dinheiro para seus investimentos. Eu falei no vídeo que se ela abrisse uma startup, qualquer startup aí, ela faturaria milhões bem rapidamente, com toda a inteligência que ela tem. Faz uns aplicativos, Vivi, que você ganha uma grana bem fácil. Então, tem esses problemas, o desrespeito com o legado do Tony Stark, esse menosprezo. Então, esses são pontos que eu achei bem negativos, além dessa. Bom, a gente tem que esperar os próximos episódios, né? Mas até agora essa irrelevância muito grande pro CM como um todo, principalmente na fase atual, né? Mas por outro lado, o traje da Riri tá incrível. Eu acho que é o que o pessoal mais tá gostando, né? Vendo as reações na internet. Já tá viralizando todas as cenas que ela sai da armadura, que ela entra na armadura, estão viralizando, né? Então, eu acho que o fã da Marvel não vai mais aceitar nanotecnologia, hein? Isso pode ser um legado bom da série. Então, o traje da Riri tá incrível. É, tem mais alguma coisa? Deixa eu lá no roteiro, que eu de cabeça eu não lembro. O que mais tá incrível? Ah, a fidelidade. A fidelidade nos quadrinhos tá legal também, né? Que eu falei no vídeo. E também o. Tá difícil lembrar de coisa positiva da série, eu tenho que ler o roteiro. E o terceiro episódio que deu uma melhorada legal também na trama como um todo, né? Então, essa melhora do terceiro episódio me deixou um pouco esperançoso, né? Então, vamos com fé aí que o quarto, quinto e sexto episódios vão ser melhores. Eu sigo curioso, mas com um pé não, os dois pés atrás. Agora eu quero saber de você. Você tá acompanhando a série? O que você tá achando? Você tá achando ela maravilhosa? Ou assim como eu, você também não tá curtindo tanto? Ou você tá achando ela um lixo total? Eu tô no meio termo, mais pra baixo do que pra cima. Eu falei nota 4 no vídeo sem spoiler, né? Mas tem um pouquinho de fé que vai melhorar. Mas comenta aqui o que você tá achando da série, o que você tá achando do momento atual do CM. E, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu e tchau, tchau.